Aqui é o Alex MM Brasil. E aqui estou trazendo, como vocês podem ver, esse aqui é emprestado, o Hellblazer. Então hoje neste vídeo estarei dando um resumo, pela Panini Comics, o livro, os livros da magia de Love Street, que são aí as duas histórias nesse encadernado, para quem gosta do Constantine e quer um resumo, se você vai decidir comprar ou não, então é bom assistir o resumo. Então curta, se inscreva e compartilhe. Esse vídeo tem spoiler. Olá, aqui é o Alex MM Brasil, mais uma vez para fazer um review. Veja só o encadernado, que bonito aqui, ó, novinho em folha, quer dizer, bem preservado. Esta é uma revista emprestada para mim, da Panini Comics, da DC, o Hellblazer, esse mesmo, conhecido como Constantine, Algumas pessoas aí, a maioria talvez, eu estou arriscando palpite, não conhece o Constantine em quadrinhos, acha que ele é somente o filme, Então aqui vejamos um pouco das belas imagens aqui de uma criatura, um demônio correndo atrás aí deste senhor, que na verdade, aqui eu achei interessante que ele não é o protagonista, mas quer dizer, é o protagonista junto com o Hellblazer, mas parece que ele se destaca mais do que o próprio Constantine. Aqui é ele na vida adulta, aí se lembrando daquele demônio, como você viu. E aqui ó, tem um estilo bem anos 60, ó, a Love Street. Pode ver que aqui ó, ele lembra bem a estética dos anos 60, porque aqui se passa em Londres, de 6 de julho de 1968, onde aquele mesmo carinha que você viu está vendendo jornais aí. E você vê pelas roupas também interessante, que eles retrataram bem os anos 60, com aquela moda. Então a moda de bruxos, de ocultismo, pode ver que o cara quis oferecer aqui ó, uma nova filosofia, Só que o Hellblazer aí, o Constantine, esse loirinho aí, veio intervir, falando para deixar ele em paz, etc e tal. E ele acabou fazendo uma amizade aí, com este menino, de Oliver, que é meio acanhado, meio tímido ali. Enquanto o Hellblazer ali já parece, um adulto, Você vai perceber isso na história, que ele já parece um menino adulto, já sabe de muitas coisas, inclusive pratica, o ocultismo. Então ele acabou oferecendo aí até mesmo um lugar para ele passar, a noite aí, onde ele convivia com outros adultos aí, ó, com essa senhora loira aí, e outras pessoas que ele foi conhecendo, Então, resumidamente, é esse menino vai conhecendo pessoas ligadas ao ocultismo, magia, bem daquela época. Então veja só que aqui ó, outras pessoas vão surgindo, que ele leva até a vida adulta, e ele acaba pousando lá neste lugar. Tem até uma menina que ele se interessa, uma moça ali, só que ela já é meio que comprometida com outro rapaz um pouco mais velho. Ele só tem até a carta de tarô, representando a morte, a carta da morte. E aqui ó, tem muitas referências assim, de práticas ocultistas, que eles naquela época eles estavam na moda e aprendiam isso mesmo, sem dó nem piedade. E aqui de repente muda, a página, é um outro lugar, é um mundo dos sonhos. Eles estão falando sobre o mestre Morpheus, que é no mundo dos sonhos. Tem ligação aí com a história de Sandman, então você vai perceber que nesse reino, como se fosse uma outra dimensão, esses seres orelhudos aí, eles estão falando, sobre algumas ocorrências que ocorreram, que estão afetando o mundo dos sonhos aí, ó. Vocês percebem aqui que tem até o cara que levita aí, e aqui eles estão falando sobre uma festa, que só vai pessoas da magia, do ocultismo. Então eles vão no Natal de festa, e essa é a tal da Penny ali, que o Oliver achava linda demais, só que ela já estava com outro cara aqui. E aqui é uma foto, uma imagem atual do que seria ela no futuro. Então essa história aqui ele vai contando sobre o passado. Veja aqui que ele já está no futuro. Aqui é o Oliver, ele é um rabino, pode ver pela vestimenta. E aqui esta é só uma enfermeira, quando ele foi visitar aquela linda menina que você viu na página anterior. E aqui já começa a outra parte, como é um encadernado, essa é a parte, que é o Love Street, que é o mesmo da capa do encadernado. Na verdade aqui é a parte 2. Ficou meio confuso, eles colocaram duas capas ao mesmo tempo aí, ó. Essa é a parte 2 de 3. Mas é como se fosse mais como um enfeite mesmo, porque a história já está aqui organizada.
Então aqui eles continuam no reino dos sonhos. Esses seres mágicos, né, estão falando sobre uma missão aí que eles têm para resolver o problema aí do mundo dos sonhos. Enquanto isso aqui, já no futuro, né, na vida adulta, como eu disse, né, que é o Rabino, vai encontrando pessoas, né, que ele conheceu. Esse cara é aquele que estava levitando, né? Ele é dono de uma locadora, e aqui ele vai encontrando outras pessoas, como o próprio Hellblazer. Você vê mais à frente, aqui ele encontra o Hellblazer, né, o Constantine, que ainda, como eu disse, parece, né, um personagem secundário, né? Então aqui eles falam da vida adulta, que ele se tornou rabino e tal. Então eles vão tendo um reencontro, né, ali nesta loja. E veja só que aqui a história continua de quando eles eram jovens, né, na tal festa dos ocultistas, e eles queriam ir, né. Então veja que tem este cara aqui que ele ensina, né, um dos seus conhecimentos aos jovens, porém ele se sente meio incomodado com isso, porque ele faz, né, por dinheiro, mas de modo um pouco forçado, porque ele precisa ganhar dinheiro, mas ele não quer, né, dar este conhecimento assim, é tão fácil, né, que qualquer um pode pagar. Enquanto isso, o Constantine aí sempre se metendo em confusão, né, adentrando neste local, né, na mansão daquele cara que eu acabei de falar, né, um lugar onde ele não podia estar. Enquanto isso, eles, né, ali no gramado, né, todo como se praticasse, né, a recreação dos hippies, aí até mesmo batizando uma das bebidas que o Oliver acabou bebendo, né, que é um efeito, eu acho que talvez de cogumelo, né, então um alucinógeno. Ali ele começou a ter alucinações, e o Constantine não gostou disso, né, porque sabia que ele era inocente, e foi lá tirar satisfações, né, com esses caras aí, ó, esses malandrão pagando de ocultista. Daí ele disse que mijou, né, ali no tanque de gasolina deste carro aí, ó. Então teve toda uma treta aí, e depois logo à noite, né, foi chegando a noite, ele ainda estava chapado, aqui o Oliver, vestido de verde, como vocês podem ver, ele ainda estava chapado pelo alucinógeno, e aqui eles foram ali passando a noite, né, como se fosse acampar no local, mas aí de repente esta moça aí, aquela moça que eu citei, ficou aí possuída, e realmente virou como se fosse um monstro ali, uma demônia, né? Então ela acabou, né, também, até mesmo rasgando esta tenda, né, com o poder que ela tem de flutuar, e eles saíram correndo, lógico, porque eles estavam mexendo, né, eles fizeram isso por causa de um livro, aí, um livro de magia, que eles não sabiam, né, não tem experiência, e acabou invocando, né, este ser, né, eles foram correr ali para a mansão daquele ocultista, que vocês verão logo a seguir, né, aqui ó, tem o livro, né, o livro que eles invocaram, inclusive depois pega fogo ali, ó, na mão dele, e daí eles não sabem resolver essa situação. Então eles vão correndo na casa daquele cara lá que eu disse, né, que estava incomodado de ensinar as suas práticas, suas sabedorias ocultistas. Então é uma história interessante aqui no começo, né, a história dos hippies dos anos 60. E aqui, né, outra parte, né, outra capa, aqui é a capa 3 de 3, né, o Love Street, né, que é o nome da história. E aqui a história vai continuando, né? Então aqui é um momento em que eles se encontram, né, na vida adulta, os mesmos hippies, né, que vocês viram na primeira parte, meio que mostra como se fosse uma reunião, todos estão reunidos, né, para ver ela aí, ó, que está acamada, né, ela é aquela que a possuída. Então, né, para tentar resumir a história mais rápido, há algo de estranho no corpo dela, porque ela foi possuída. E o Rabino aqui, ele vai contar uma história, que ele não foi o único a ver este ser aqui, ó, que é do universo de Sandman também. Então, ele foi desvendando a história, né, que ó, pode ver que tem, né, o tal personagem, esses seres, né, que eles têm esse poder de possuir os corpos. E aqui está o corpo de um deles, que na verdade é aquela mulher que vocês viram, né, aquela espírita, quer dizer espírito feminino, né, em que ela incorporou neste cara aqui. Então houve uma troca, né, toda uma confusão de troca de corpos, aqui, ó, como vocês podem ver aqui, ó, esse daqui ele entrou no corpo, né, ficou junto com o corpo dela aqui, ó. Você vai perceber que houve uma confusão ali entre os espíritos. Então, na verdade, essa aqui é a mulher lá que você viu no Reino dos Sonhos, né, aquela de cabelo todo espetadinho, toda juvenil. Aqui tem, ó, eles já estavam, né, todos ali reunidos, e o Rabino ali disse que já sabia, né, a causa, o motivo, né. Aqui vocês podem ver os dois espíritos reunidos, e ela também, né, que está no corpo dele, tem o poder de interferir, né, de fazer todo esse trâmite entre esses espíritos aí.
Só que para isso ela teria que ficar ali, né, teria que perder o seu corpo, abandonar. E aqui veja só, aqui, ó, essa daqui, né, que estava ali, que ela vive no reino dos sonhos, né, que vocês viram ali na primeira parte. Então existiu toda essa confusão, né, daí os espíritos ficaram livres, né, aquele casal lá era apaixonado, e por isso eles ficaram presos no corpo daquela mulher. E aí termina tudo bem, né, um clima de despedida, assim, ó, é um clima realmente de despedida. Ele não é muito explicativo, né, mas especulativo, né, aqui ó, fim. Então aí foi, né, dividido foi em 4 partes, né. Daí nesta edição, neste encadernado, vem uma outra história. A outra história é Hellblazer The Books of Magic, né, os livros da magia. Você já pode ver que na capa tem o demônio, que tem o Constantino e o menininho. Né, então aqui começa com umas imagens do passado, né, como se fosse um sonho ou pensamentos, né, que o passado deste menino que é o Hellblazer, é o Constantine. Então aqui tem outro menino, né, vou tentar contar de forma resumida, aqui que ele é mágico, ele é mago, né, já tem especialidades de magia. Então ali ele reconhece alguns símbolos já, né, aqui ele está numa aula ali, uma aula sobre objetos antigos, né, que eles teriam que desvendar. Daí ele pegou aqui este amuleto em uma casinha, né, que tem algo de mágico nele. Porém ele escondeu isso do professor, né, falando que não tinha nada na caixa. Pois ele reconhece, né, as coisas sobrenaturais. Enquanto isso, ó, vocês percebem que vai aparecendo assim imagens de pensamentos do passado, ou coisa do tipo, que vai mesclando, né, com a história, que faz parte da vida do Constantino, como vocês podem ver aqui, ó, o Constantino Hellblazer, né, então tem toda uma ligação com ele. Aqui, ó, como vocês podem ver, né, as imagens do passado de novo, né, que o pai dele era bravo com ele, aqui enquanto ele ficava sozinho, e vai andando a história ao mesmo tempo no presente e no passado, né, o quadrinho, os painéis vão mostrando assim. Enquanto o menino aqui, ele é mago, né, ele tem conhecimentos, ele conhece o Constantino e quando tem dúvida, né, ele vai atrás do Constantino. Aqui há uma presença, como vocês podem ver, né, como se fosse alguém tentando ali, se comunicar, algum espírito. E ele não tem nenhum medo, né, ele sabe identificar, né, se há espíritos ou não, se existem coisas mágicas ou não. E aqui, por exemplo, o pai dele, né, tem um diálogo com ele tentando esconder, né, o que seria essa casinha, que na verdade ele sabe que tem algo de mágico, mas ali ele cai no engano porque não era o pai dele, sim, né, um demônio aí que estava perseguindo ele. Né, e aqui sim, é o verdadeiro pai dele que apareceu, né, mas novamente ali ele desapareceu, né, o demônio então está atrás do menino e do objeto mágico, que tem a ver com Constantine. Então, em resumo, tem tudo algo ligado com Constantine. Aqui pode ver que é o diálogo entre os dois ali, ó, ele já conhece bem de magia, né, o menino. Então, ele mostrando ali para o Constantino o que seria, né? Ele foi pedir a opinião. Na verdade, o Constantino escondeu que ele já conhecia esse objeto, porque ele já teve esse objeto em posse, né, quando era criança. E por isso tem essas imagens aqui, ó, do pai dele, na infância dele, né, que tem relação com esse objeto mágico. Então só no final você vai descobrir aí, né, o que tem no objeto mágico. E aqui ele joga fora, né, e depois, ó, o demônio sempre atrás ali. E ao mesmo tempo que tem imagens do passado do Constantino. Aí o demônio queria dialogar com ele, né, queria brincar porque o menino estava solitário. Então ele se comunicava, né, livremente assim com o demônio, simples assim. E aqui, né, ele foi atrás de novo. Desta vez o Constantino queria, né, saber mais um pouco desse objeto e revelou, né, o segredo falando que era o objeto. Ele conta, né, do seu passado, aqui ó, falando que foi um pote de café, um pote com café quente que ele jogou uma xícara e que essas manchas até mesmo se comunicavam, né, como se fosse ali, algo querendo culpar ele, né, perseguir o próprio Constantino. E daí aqui, ó, pela magia, o moleque, aqui ele usa a magia, veja só, que ele move a mão, se movimenta e tem uma seta mostrando a direção, né, que ele fala que é para o inferno, que mostra, né, que é o lugar onde foi parar o objeto que eles estão atrás agora. Então aqui vem a última parte, né, os livros da magia, onde eles vão para o suposto inferno. E aqui eu devo lhes explicar que é algo meio simbólico nesse negócio de inferno. Eu mesmo já não gosto muito de Constantino por causa disso, por causa que ele inventa novas histórias sobre inferno e céu que não tem nada a ver, né, baseado assim nas crenças religiosas. É um universo totalmente novo, né, falando de inferno, por exemplo, aqui é um inferno pessoal de cada um.
Então já fica um negócio meio bagunçado, assim, né? O inferno seria o inferno do Constantino. E ele até mesmo alerta isso para o menino, né? Falando que aqui ele tem que tomar cuidado, né? E mesmo assim, o menino, ele usa magia dentro deste inferno. Veja só que ele até mesmo despreza esses pequenos demônios, porque ele queria saber o nome, né? Este grandão aí acabou caindo na armadilha, falando que o nome do demônio ali era Cobal, né? E que ali ele acabou revelando o nome, né? Porque o Constantine passou ele para trás. Então aqui o menino também ele usa magia, né? O Constantine fala que não poderia, mas mesmo assim ele usa para mostrar que ele tem, não é só um simples garotinho, né? Ele tem um poder de magia também, de persuasão, né? Ele não é um boboquinho. E aqui aparece, né, o chefão aí, aquele que estava perseguindo, etc e tal. E como eu havia dito, né, esse lance de Constantino eu não curto muito por causa que eles distorcem a realidade do inferno, né, que na verdade não existe ninguém no inferno. Nas crenças religiosas não existe ninguém, mas aqui eles fazem uma nova história, como se fosse uma casa de lazer, né, para os demônios. Algo totalmente meio bobo, né? Então por isso que eu não sou muito fã de Constantino, né, que eles tratam o inferno como se fosse algo material, como se fosse algo da próprio planeta Terra, ou também simbólico, né, como aqui fala que é o inferno do Constantino, com os pecados do Constantino, né, tudo que ele deveria pagar. E aqui novamente o menino fingiu que estava fazendo um pacto ali com esse demônio, mas ele tinha o poder ali de agarrar, né, e não soltar, porque é magia aqui, ele agarrou o demônio como se estivesse prendendo ele. Então ele não era um simples garotinho, né? Então a história se resume a isso, né? Aí ele vencendo o mal, né? Vencendo o demônio, com a ajuda do Constantino, e aqui usando o objeto mágico novamente, né? Recuperando aqui o que seria, né? Como eu disse, às vezes tem algo simbólico, seria a infância do Constantino, a infância roubada do Constantino, que fica ali na forma de um espírito, né? Então aqui os dois se livraram, né? Mas ele disse que não queria a infância dele de volta, etc e tal, toda aquela história. Daí aqui fica algumas coisas do passado que vão se resolvendo, né? Aqui principalmente no final, que ele carrega, né, esse objeto que deveria estar na mão do Constantino, mas ele devolve ali, ó, tem uma espécie de quartel que é guardado por aqueles soldados de Londres, igual aqueles soldados, esqueci o nome que fala, aqueles soldados que ficam de uniforme vermelho e chapéu preto, né, da guarda real. Então ali tinha um treinamento, né, vários guardas ali, e ele acabou jogando o objeto ali, pois estava relacionado com a história do Constantino no passado, que tinha este ser aqui, ó, que parece que tem essa mesma forma, ó, que brincava com o menino. Então eu achei meio confusinho, né, mas é assim que termina a história, né? Então este é o Constantine. Então, para quem é interessado, aí está, né, um resumo, se você for comprar este ou não, né, o volume 4. Então curta, compartilhe e até a próxima!